Bem-vindos aos vídeos sobre economia, eu sou o José Jorge. Neste vídeo veremos o papel da procura e da oferta na agregação de informação. Vamos então começar. O desenvolvimento de um país depende muito da habitação. O custo da habitação empurra as pessoas para a periferia das grandes cidades, o congestionamento do trânsito e a poluição aumentam, pois as pessoas moram longe do trabalho e, consequentemente, aumentam as emissões de CO2. Os jovens imigram, pois não conseguem suportar o custo da habitação. E surge o xenofobismo, pois as pessoas culpam os imigrantes pelas casas que ocupam. E as pessoas veem com maus olhos também o alojamento local e olham desconfiados para os turistas. Surgem artimanhas para contornar a lei, pois há mais incentivos para violar as regras de construção. A raiz de todos estes problemas é o custo da habitação. Então, por que é tão elevado o custo da habitação? O movimento de cidadãos Rede H publicou o artigo De que políticas de habitação precisamos, onde apresenta a sua opinião. De acordo com este movimento, e passo a citar, Portugal é o quarto país da OCDE com maior superávit habitacional, 5,98 milhões de fogos para 4,15 milhões de famílias. Simultaneamente, uma em cada 10 casas nas zonas de maior procura e uma em cada 4 construídas nos últimos 18 anos estão vazias. E relativamente à política de habitação, remata, que está assente na falsa ideia de que o aumento da oferta per si fará descer os preços da habitação. De facto, confirma-se o desaceleramento do ritmo de construção nos últimos 25 anos. Para ilustrar este facto, apresenta alguns números do Instituto Nacional de Estatística. Entre 2000 e 2004 construíram-se 104 mil habitações e entre 2015 e 2021 construíram-se 12 mil habitações. De acordo com a Rede H, o problema não parece ser um problema de falta de oferta de habitação. Há muitas casas vazias que podiam ser utilizadas. Variantes desta mensagem são comuns e populares. Por exemplo, em 9 de maio de 2025, o movimento Habitação Hoje defendeu que existiam 723 mil casas vazias em Portugal. Tal é suficiente para resolver todas as carências habitacionais, podendo solucionar os problemas da habitação. Parece difícil aceitar que não há falta de oferta de habitação em Portugal em 2025. Os dois movimentos de cidadãos que apontei cometem um erro comum. Contabilizam a necessidade e a disponibilidade de habitação, que depois identificam com a procura e com a oferta de habitação. Se aplicarmos a mesma equivalência, diremos que há um enorme excesso de roupa em Portugal, porque as pessoas têm nos seus guarda-fatos mais roupa do que é estritamente necessária para sobreviver. E se tal excesso de roupa significasse um excesso de oferta, então as lojas de roupa seriam obrigadas a encerrar portas. A curva da oferta e a curva da procura refletem desejos e intenções dos agentes económicos. Os preços são os mediadores entre a oferta e a procura. Ex ante, os preços devem ajustar-se de forma a igualar a procura à oferta. Se tal não acontecer, então há uma falha de mercado. Alerto para uma falácia. Ex post, a procura e a oferta são sempre iguais, mesmo quando há uma falha de mercado. Por isso, a análise relevante é a análise ex ante. Há uma tendência para dizer que as pessoas não deviam ter desejado ou não deviam ter oferecido e usar o poder coercivo do Estado para as obrigar a mudar o seu comportamento. Tal não parece ser uma boa ideia. Teria de haver alguém iluminado a determinar o que é correto. Tal nem sempre é fácil ou desejável. Há muitos mecanismos que explicam a procura e a oferta de habitação. Pessoas que querem ter duas casas, casas devolutas, arbitragem nos investimentos. Vejamos um exemplo. Eu conheço a cidade de Valpaços em Trás-os-Montes. Eu tenho a sensação que metade das casas do concelho estão encerradas.
Perguntei aos locais por que tal acontece e disseram-me que as casas fechadas pertencem a imigrantes. Dizem que muitos estão na Suíça e alguns não visitam Valpaços há anos. As casas fechadas em Valpaços fazem parte do estoque de casas existente em Portugal, mas os seus donos não participam no mercado da habitação em Portugal. Este exemplo ilustra porque a opinião da Rede H está errada. Por um lado, a maioria dos portugueses não quer obrigar os imigrantes na Suíça a arrendar as suas casas. Por outro lado, a falta de habitação é grave em Lisboa e no Porto, mas não é grave em Valpaços. E não é claro que as pessoas que procuram habitação em Lisboa estejam disponíveis para ir viver para Valpaços. Por isso, não basta calcular a disponibilidade de casas para calcular a oferta de habitação. A oferta e a procura têm mais informação que apenas os estoques de casas. Agregam mais informação. Mas o economista não precisa conhecer toda essa informação. Se os mercados não tiverem falhas, os preços são suficientes para equilibrar os desejos e as intenções. A grande função dos mercados é agregar informação. E os mercados agregam informação sem levar em conta a opinião de especialistas, técnicos, políticos, cientistas e não levam em conta ideologias. A Rede H é constituída por pessoas competentes, tais como arquitetos, geógrafos, etc. Trata-se de pessoas provenientes da academia, sociedade civil e de instituições públicas e privadas interessadas no tema da habitação. O facto de serem pessoas competentes é muito importante para o nosso exemplo, pois revela que mesmo pessoas competentes e bem-intencionadas podem cometer erros. Aparentemente, a opinião da Rede H é contrária aos sinais que obtemos no mercado da habitação. E um economista não deve desprezar os sinais do mercado. Os preços agregam e revelam informação sobre o mercado, independentemente das opiniões técnicas, políticas ou ideológicas dos participantes no mercado. Nesse sentido, o mecanismo de mercado é semelhante a um sistema eleitoral fidedigno que apura os resultados que podem ser muito diferentes das percepções da comunicação social. Em 25 de abril de 1975, Portugal realizou as primeiras eleições livres e incontestadas da sua história. Foi a primeira vez que os portugueses puderam apurar de forma fidedigna quem tinha o apoio da população. Antes de 1974, qualquer pessoa podia dizer "o povo está comigo" e não havia um critério para desempatar se outra pessoa dissesse o mesmo. A partir do dia 25 de abril de 1975, os portugueses passaram a ter um mecanismo fidedigno que lhes permite aferir quem tem o apoio da população. Tal como as eleições podem resolver com sucesso o problema da afetação do poder, pois fornecem informação sobre o apoio popular, também os mercados servem para reunir informação sobre a oferta e a procura e afetar os bens produzidos a quem tem a maior disponibilidade para pagar. A votação indica qual o apoio popular a cada partido. O preço da habitação dá indicações sobre a oferta e a procura. Não é preciso, nem conveniente, perguntar a iluminados qual a sua opinião sobre quem deve governar ou sobre a oferta e a procura, sem levar em conta os resultados das eleições ou sem levar em conta o mercado. Muitos países que rejeitaram eleições livres também rejeitaram o mecanismo de mercado. Os resultados foram péssimos para esses países. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.